O tecido ósseo se caracteriza pela presença de uma matriz extracelular calcificada. Essa matriz conta com duas porções, uma porção orgânica e uma porção mineral. A porção orgânica também é chamada de osteoide. Os osteoides basicamente são colágeno, que está em torno de 90% de sua constituição, e também a presença de substância fundamental amorfa, que é constituído por proteoglicano, osteopontina, osteocalcina, colágeno do tipo 1 e osteonectina. Além disso, a parte que a gente abarca como uma parte mineral, essa por sua vez conta com a presença de hidroxiapatita, cálcio, fósforo, ferro, manganês, cobre, zinco, magnésio. Além dessas características, o tecido ósseo conta com a presença de tecido conjuntivo, que o reveste, tanto de forma interna quanto de forma externa. Externamente, encontra-se o periósteo, revestindo externamente o osso. Já internamente, no seu revestimento, a gente encontra o endósteo, também constituído de tecido conjuntivo. Esse indivíduo vai recobrir a parte interna e ele basicamente possui essa finalidade de fazer um revestimento interno, inclusive dos canais de Haves. E além disso, ele apresenta células osteoprogenitoras, que são do tipo de células que têm a capacidade de originar as células dos nossos ossos. Essas células osteoprogenitoras originam os osteoblastos, que são células jovens capazes de sintetizar matriz extracelular. Já os osteócitos, que são células mais velhas, possuem também a capacidade de sintetizar matriz extracelular, no entanto, numa quantidade um pouco menor em relação aos osteoblastos. E os osteoclastos, por sua vez, a sua atividade não está relacionada ao processo de mineralização óssea, como os osteócitos e osteoblastos fazem. Ela faz um papel contrário, ela faz um processo de desmineralização óssea, provocando então a deteriorização dos ossos. Além disso, temos a presença de células osteoprogenitoras, que é essas que vão dar origem às células que possuem a capacidade de mineralizar os ossos. Os osteoblastos, com alta síntese metabólica de matriz extracelular, e osteócitos, com baixo metabolismo na síntese de matriz extracelular. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar de forma mais clara a distribuição dessas células dentro dos nossos ossos. Observe que nessa região mais rosa, há a presença de células no seu interior, esses pontinhos em roxo. Esses pontinhos são justamente os osteócitos. Enquanto na região periférica a ela, dessa região branca, você consegue observar células conhecidas como osteoblastos. Os osteoblastos têm uma alta síntese metabólica de matriz extracelular. Junto a essa periferia, você também consegue observar a presença de osteoclastos, que é responsável pela desmineralização óssea. Além disso, é de fundamental importância destacar as atribuições que são desempenhadas pelos nossos ossos, como por exemplo o apoio mecânico e a locomoção. Apoio mecânico porque você só vai conseguir pular, agachar, levantar, correr, brincar a partir dos teus ossos, porque os teus ossos eles vão fornecer um processo de sustentação, permitindo então um processo de locomoção. A gente tem os músculos que nos ajudam de fato a nos mexer. No entanto, se a gente não tivesse os ossos para dar essa característica estrutural, a gente não conseguiria se movimentar do jeito que a gente conhece hoje. Então, os nossos ossos ele tem essa característica de dar uma armação para o nosso corpo, para que o nosso músculo, quando ele se contraia, ele permita com que aquele osso ele seja levado para frente ou para trás, para que você consiga se locomover de fato. Temos também como característica dele, entre as suas funções, ser uma reserva de sais minerais, como o cálcio. O cálcio ele é importante, inclusive, na contração muscular. Contração muscular essa que é desempenhada por ação do cálcio. O cálcio, quando ele está em deficiência no seu organismo, consequentemente, os ossos que servem de reserva para essa substância começam a ser acionados, começam a ser desmineralizados por aquelas células que a gente conheceu anteriormente, os osteoclastos. Então, eles vão começar a desmineralizar o osso, permitir com que aquele cálcio vá para a corrente sanguínea.
Conforme esse cálcio ele vai para a corrente sanguínea, para o processo de contração muscular. Além disso, temos como função a proteção, como por exemplo as caixas torácicas, que permite com que haja a proteção do nosso pulmão. Temos também a proteção que é fornecida pelo nosso crânio, que protege o nosso encéfalo. Os nossos ossos, eles ainda podem sim ser classificados quanto ao aspecto macroscópico e o microscópico. No macroscópico, a gente vai ter os ossos compactos, que são um pouco mais densos, que estão muito mais juntinhos um do outro, e temos também a presença de ossos esponjosos, que vai contar com basicamente vários buraquinhos presentes nela, ou seja, com várias trabéculas, que faz com que aquele osso tenha um aspecto de um queijo, que fica com várias bolinhas, sabe? Além disso, temos a classificação microscópica. Na classificação microscópica, o que a gente vai observar é os ossos sendo classificados em osso imaturo e osso lamelar. Os ossos imaturos também são chamados de primário, e ele é o primeiro no desenvolvimento embrionário e na reparação de fraturas, sendo ele de caráter temporário e substituído posteriormente pelo osso secundário. Esse indivíduo, ele possui basicamente a presença de fibras colágeno, só que essas fibras colágeno estão bastante desorganizadas. Conforme essas fibras colágeno elas vão se organizando, ganhando um aspecto lamelar, forma aquilo que a gente conhece como ossos lamelar. Esse osso lamelar, também chamado de osso secundário, vai possuir, portanto, fibras colágenas organizadas e vão substituir o primeiro, ou seja, substitui os ossos imaturos. O tecido ósseo se caracteriza pela presença de uma matriz extracelular calcificada. Essa matriz conta com duas porções, uma porção orgânica